meus irmãos, meus amigos, mais uma vez, grato a Deus pela oportunidade de chegarmos até aqui. Também sou grato a Deus pela sua parceria, sua companhia aí assistindo essas mensagens. Obrigado a todos que se inscreveram no canal, tem nos abençoado bastante, o número tem aumentado e assim a própria plataforma vai jogando as mensagens para frente. Então, agradecemos a Deus por tudo. Essas mensagens são livres, você pode colocar nos grupos de WhatsApp, pode colocar nas famílias, nas igrejas, nos seminários, e eu me responsabilizo pelo conteúdo lecionado. Tratar sobre o Senhor Jesus é infinito, nunca vamos esgotar, não há nenhum mortal que consiga fazer isso, esgotar os assuntos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Impossível. Nós pregaremos aí umas 500 sobre a pessoa de Cristo, estudos sobre a pessoa de Cristo. Nós mencionamos no Velho Testamento, em Êxodo, capítulo 3, o Eu Sou, e aí começamos a mostrar agora no Novo uma série de vezes que Jesus se apresenta. Eu sou a videira, já mostramos, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão, uma sequência aí que agora nós finalizamos com o pão. Eu sou a ressurreição, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o derradeiro, eu sou o princípio, eu sou o fim. Foram tantos, nós gravamos aí, se você estiver assistindo pela primeira vez, tem uma série delas gravadas só sobre o Eu Sou. Então, quando Deus se apresenta a Moisés, a palavra está no futuro. Na verdade, seria a pessoa de Cristo. E agora nós estamos mostrando esse futuro que já se tornou passado. Há 2000 anos atrás, Jesus já veio a esta terra. Hoje nós vamos começar mais uma sequência. Fizemos uma sequência sobre o pão. E agora nós vamos fazer uma sequência sobre Eu Sou a Luz. Mais uma vez, Jesus se apresenta com Eu Sou a Luz. Nessas 8 primeiras, 9 que vamos gravar aqui, nós vamos usar os slides, porque depois dos 48 anos, aí a mente já não é mais tão, e ela pode me trair, fazer algum esquecimento, eu não gostaria. Então, eu estarei usando slides com as informações, são slides meus mesmo, para que você possa acompanhar aí, vai aparecer na tela. E todos esses dias serão sobre a luz, sobre a palavra, sobre o verbo, e o verbo se tornou carne. Nós vamos mostrar o verbo e nós vamos mostrar Gênesis 1, verso 3. A luz de Gênesis 1, verso 3. E aí eu vou tentar provar que aquela luz de Gênesis 1, 3 também se faz uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Vamos iniciar com um texto no Evangelho segundo João, capítulo 8, verso de número 12, que diz assim a palavra do nosso Deus. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E ele, na parte anterior, ele diz: Eu sou a luz do mundo. Novamente ele usa o verbo ser aí, o sou. Somente Jesus pode usar esse verbo, só Deus poderia, ele é Deus. Eu sou a luz do mundo. Mais uma vez o Senhor se apresenta com eu sou e agora como a luz do mundo. E nós vamos ter algumas informações para passar para você sobre esse assunto e outros dentro deste assunto. Se você acompanhar nesses próximos 10, 12, 15 dias, estaremos dando uma sequência sobre a luz, a palavra, o verbo se fez carne e Gênesis capítulo 1, verso 3. Então vou usar alguns slides, se você puder acompanhar comigo aí, veja os slides, nós estaremos lendo e comentando os slides. Esse primeiro slide eu digo: ainda tratando sobre o assunto eu sou, comentado em Êxodo 3, encontramos mais uma expressão usada por Jesus: eu sou a luz. É uma leitura rápida, e uma leitura rápida nesse texto apenas seria uma linguagem figurada de nosso Senhor Jesus. Mas quando garimpamos o texto, descobrimos muito ouro. Veja o que João escreveu. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Entra aqui um substantivo vida, entra a luz, entra a palavra
trevas, vai entrar a vida eterna novamente, no mesmo assunto que João sempre fala, quando se tem referência ao sou, tem assunto da vida eterna. Já mostramos em outras mensagens que a Bíblia sempre explica a própria Bíblia. Por isso, qualquer estudioso precisa ler e reler toda a palavra. É necessário que se torne um hobby na sua vida. Quanto mais você garimpar, mais ouro encontrará. Quanto mais você dedicar tempo, carinho, pesquisa nesse livro sagrado, mais bênçãos você terá sobre a sua vida. Vou mostrar nessa sequência o que é a palavra. A palavra é o poder do próprio Deus, não é Deus, mas ela é perfeita. Então nós vamos mostrar a comparação da palavra com Deus. Então, na Bíblia, na própria Bíblia. E você vai ver o que é a palavra. Devemos ter mais reverência, devemos ter mais zelo, mais cuidado e mais tempo com este livro sagrado. Tudo que eu preciso e você precisa está aqui. Dedica mais tempo, mais leitura à Bíblia. Vamos lá para o próximo. O livro de Gênesis envolve cerca de 40% de toda a história da humanidade. Então nós temos em torno de 2.500 anos no livro de Gênesis. Nós temos hoje 6.000 anos. Com o milênio vai dar 7.000 anos, se o arrebatamento for agora, próximo. Então nós teremos 7.000 anos de história. Se um dia para Deus era como 1.000 anos como um dia, tem um estudo sobre isso. E a Bíblia diz que Deus criou em 6 dias, o sétimo, ele viu que estava tudo pronto. Deus parou e viu que estava tudo pronto. Deus não precisa descansar, Deus não descansou. Ele apenas olhou e viu que estava tudo pronto. E ele parou ali, porque já não tinha mais nada para fazer para o homem. Então, 7 dias. Se um dia para Deus é como 1.000 anos como um dia, nós estamos na porta do arrebatamento. Estamos vivendo o período do arrebatamento, que já quase 6.000 anos de história. O calendário judaico ainda não tem 6.000 anos. O calendário judaico está completando 6.000 anos. E o calendário judaico deve ser o calendário que a gente deve seguir, tá? Porque é o calendário bíblico, na verdade. E com mais 1.000 anos do milênio, 7.000 anos. Deus criou em 7 dias. Se um dia para Deus é como 1.000 anos como um dia, nós estamos na porta do arrebatamento da igreja. O livro de Gênesis envolve cerca de 40% de toda a história da humanidade. Sempre precisamos voltar à origem para entender o assunto estudado. E é exatamente isso que vamos fazer sobre o assunto luz. Jesus diz: eu sou a luz. Você já meditou sobre o texto de Gênesis 1:3? Vamos ler Gênesis 1:3? Olha o que diz o texto de Gênesis 1:3. Nós vamos martelar nesse texto por vários dias. Por vários dias nós vamos estar garimpando esse texto de Gênesis capítulo 1, verso de número 3. Veja só o que diz. E disse Deus: haja luz e houve luz. Haja luz e houve luz. Guarda essa passagem, tá bom? Nosso slide aí, Não havia uma lâmpada, um refletor, um celular com lanterna, nem um vagalume, nem sol, lua ou estrelas. Não tinha ponto de claridade em todos os lados. Uma escuridão maior que a escuridão da noite. Esse texto eu peguei de outro lugar na Bíblia, das pragas no Egito, que era uma escuridão diferente. Uma escuridão mais do que escuridão. Quando nós chegarmos no assunto, vocês vão ver. Era uma escuridão, trevas palpáveis. Você consegue palpar trevas? Você consegue palpar a escuridão? Não é meio estranho? Era trevas palpáveis lá no Egito. Então tem alguma coisa que nós precisamos ver. Não agora, mas na sequência nós vamos ver isso aí. Porque o texto de Gênesis 1 fala de trevas, lá em João ele fala de trevas. O texto de Gênesis fala princípio, João fala de princípio. Gênesis fala de luz, João fala de luz. Olha, a Bíblia toda está interligada. Precisamos ler com carinho o livro completo, de Gênesis a Apocalipse. Vamos lá continuar. Era uma escuridão maior do que a escuridão da noite. Não havia vela, nem lampião, não havia fogueira, nada que pudesse clarear. Tem como imaginar um cenário assim? Esse era o quadro apresentado pelo escritor de Gênesis. Uma escuridão total. Você tem como imaginar um cenário sem nenhum ponto de luz, sem lua,
sem sol, sem estrela. Segunda-feira à noite eu estava numa viagem missionária, eu estava na beira de um rio, e nós, eram 10, quase 11, umas 10 horas, 22 horas aí, e nós fomos armar uma rede para tentar pegar um peixe. Eu, mais um pastor e mais 2 irmãos estavam conosco. E nós fomos tentar armar uma rede. Eu conheço o rio, só que o rio agora pegou muita água diante de tanta chuva, o rio pegou muita água. O maior rio aqui que cruza o maior número de estados no Brasil, o Rio São Francisco. Rio brasileiro, totalmente brasileiro. E nós estávamos ali na margem daquele rio, e nós pegamos a rede, fomos tentar armar, e eu disse, olhe, levamos 2 redes, eu falei, vou desistir. Tá muito escuro, eu não estou enxergando nada, e tá meio estranho os matos, pegou muita água, vamos desistir. Armamos uma rede só, e não armamos a segunda não. Uma escuridão total. Isso ainda tinham alguns pontos de estrela. Agora você imagina, sem estrela, sem sol, sem lua, ainda tinha um celular, e uma lanterna. E sem nada disso, como seria? Esse momento aqui em Gênesis não tinha nada. Nós vamos ver que o sol não havia sido criado ainda. A lua não havia sido criada, as estrelas não haviam sido criadas ainda, só a partir de verso 14 de Gênesis 1. Então não tinha nada, era um breu, uma escuridão total. Pensa num cenário desse. Vamos lá. Olha como o sentido vai mudar. No contexto de Gênesis 1:3, a Torá nos traduz o texto por haja luz. E sim seja luz, é a tradução da Torá. Diferente de todas as passagens posteriores. Nas posteriores de Gênesis, ele usa a palavra haja, haja, haja. Mas neste verso 3, ele diz seja luz. Diferente de todas as passagens posteriores. O que significa isso? Para entender melhor, vejamos o que João escreveu. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Novamente ele diz, eu sou Deus, a luz do mundo. Se eu vou usar o mundo como cosmos, a luz do mundo. E ele diz, eu sou. Quem me segue não andará em trevas, novamente a trevas, junto, mas terá a luz da vida. Precisamos detalhar cada ponto do que João escreve. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, verso 12. Jesus estava dizendo que era a luz do mundo. Vamos comparar com Gênesis 1, 2 e 3? Eu coloquei aí, ó. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Ó, a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz e houve luz, seja luz e houve luz. Havia trevas geral. E Jesus diz agora, eu sou a luz do mundo. Olha o paralelismo entre Velho Testamento e Novo Testamento. A pergunta é a seguinte, que luz era essa? E que trevas está mencionando? Que luz era aquela de Gênesis 1:3 e que trevas eram aquelas que estão sendo mencionadas em Gênesis 1:3? E ele diz aqui agora, Jesus diz, não andarás em trevas. Vamos lá. Para verificar esse vocábulo luz, devemos verificar novamente o texto de João. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Essa é a mesma luz que um dia se encarnou e habitou entre nós, e nos resgatou do reino das trevas, para vivermos no reino do seu amor, o qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses 1, verso 13. O qual nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Já começa a dar mais sentido, né? Luz e trevas. Vamos lá. Esta luz de Gênesis 1:3 possivelmente faz referência à pessoa do Senhor Jesus. Observe na cronologia da criação.
Deus só criou o sol, a lua e os luzeiros no quarto dia. Nós estamos ali no primeiro. Deus só criou o sol, as estrelas e todos os luzeiros, onde? No quarto dia. Que luz era aquela que estava no primeiro dia? Não tinha luz. Era trevas, tudo, geral, era uma escuridão total. Aquela luz só poderia ser Jesus. Se você ler lá em Gênesis 1, 14 a 19, você vai ver a criação agora do sol, da lua e das estrelas. Como teria luz no primeiro dia? Então esta luz de Gênesis 1:3 não pode ser a mesma de Gênesis 1:14 a 19. A do Gênesis 1:3, um dia. No quarto dia, Deus criou o sol e as luzes. E olha, o sol, ele transmite uma luz que a fonte é quem? Deus. Sem Deus o sol não tem luz nenhuma. Sem Deus a lua não transmite luz nenhuma. Sem Deus as estrelas não transmitem luz nenhuma. A luz é Deus, a luz é o Senhor Jesus Cristo. Se você assistiu desde o começo as mensagens sobre Jesus, a mensagem 2, 3 e 4, eu falo sobre a palavra princípio da Bíblia. No princípio criou Deus os céus e a terra. E eu mostro no hebraico esse princípio. No Novo Testamento depois eu mostro o princípio. Jesus diz, eu sou o princípio. Olha, Paulo diz que Jesus é o princípio. João diz, no princípio era o verbo. João 1:1. Então veja, tudo se intercalando. Na hora, parece meio complicado, depois tudo começa a se juntar. O quebra-cabeça vai se formando e é maravilhosa a palavra de Deus. Tem tudo que nós precisamos, só a Bíblia. Ainda temos muita explicação pela frente. Para entendermos melhor, vamos estudar um pouco o Evangelho de João, em especial o capítulo 1. João é um dos escritores que mais se refere a Jesus como luz. Veja como ele começa o seu livro. Não esqueça o texto de Gênesis, mas vamos ver João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse verbo nós vamos ver várias questões aqui na questão da palavra. O logos aqui é a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Nós vamos ver isso logo na sequência dessas mensagens. Depois de vários versos, surpreendeu novamente escrevendo algo maravilhoso. Ainda João, ainda no capítulo 1. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aqui dá uns 10 anos de tudo só nesse verso. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Talvez o leitor esteja se perguntando o que isso tem a ver com a luz de Gênesis 1:3. Calma, vamos por etapa. A escrita de João mostra claramente que ele se referia a Jesus, mas de uma maneira diferente. E o último slide de hoje. Ele apresenta que Jesus é Deus, o eu sou, a luz, o pão e tudo que nós já vimos. Ele é Deus que se vestiu de humanidade, tornando-se um de nós. Analisando João 1:1, a primeira coisa que temos que levar em consideração é que ele estava falando sobre Jesus. E no tocante a isso, João nos ensina que ele era o Verbo, ou a palavra. Esta revelação vai ter implicações no entendimento de vários textos bíblicos, que parecem usar desta alegoria para expressar a presença da manifestação do Eterno nas Escrituras. O eu sou, Deus, se vestiu de humano. Ele veio na forma de um ser humano, nasceu como um ser humano, foi carregado num ventre de uma simples mortal, Maria. Ele se esvaziou da sua glória. Ele veio como um simples humano para me salvar e para te salvar. Eu sou a luz. Quem me segue não andará em trevas e vai receber o que? A vida eterna.
Quem viu Jesus, viu a glória do unigênito do Pai. Só Ele, só Jesus Cristo. Nós precisamos estudar mais a pessoa do Senhor Jesus. Nós precisamos dobrar mais o joelho e pedir ajuda a Ele, orientação, e nós vamos crescer na graça do Senhor. Aproveita o tempo que você tem de vida. Você que é solteiro, quando você casar, você não vai ter mais tanto tempo disponível. Aproveita agora. Aproveita agora para estudar as línguas originais, você tem tempo e memória para isso sobrando. Porque os seus neurônios já não serão mais os mesmos quando você tiver 40, 50 anos como eu. Aproveita agora. E olhe, o mais importante de tudo isso não é só estudar. É crer, se entregar a Jesus. E aí você terá o seu nome escrito no livro da vida. Faça isso hoje ainda. Amanhã pode ser tarde demais. Vamos orar nesse momento. Amanhã nós vamos continuar tratando sobre esse assunto, luz. Oremos. Pai, quero te agradecer por esse momento, ó Deus, agradecer pela tua perfeita e poderosa palavra. Nos ajude, ó Deus, mais este entendimento. Me dê graça, ó Pai, sabedoria para transmitir de uma maneira clara, que o teu povo que está assistindo possa compreender e glorificar e exaltar o teu nome. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.